Tudo bem, doutor Gustavo? Tranquilo. Doutor Gustavo Vitorino, ginecologista, está aqui, como sempre, nas quintas-feiras. E semana passada, a gente deixou você com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que é possível você induzir uma gravidez de gêmeos para que esses bebês nasçam iguaizinhos? Aí eu e o doutor, a gente estava conversando aqui. Não é possível não, gente, né, doutor? Não é possível. Não tem como a gente ter certeza que isso vai acontecer, Lu. Não tem como induzir. Você tem como induzir e tentar gêmeos, uhum. Entendeu? O que não é lá muito legal. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, depois a gente vai falar. Mas para que você tenha gêmeos idênticos, vai ser uma coisa do acaso. É do acaso. É do acaso. É obra de Deus, viu, gente, na vida. Exatamente. Não adianta você forçar aí, porque não virar de ponta cabeça. Não adianta. Se for para acontecer, vai e ponto. Tá bom. Agora, gestação de gêmeos é uma gestação de risco? De alto risco, Lu, considerado de alto risco. Então, todos os problemas, a sobrecarga que vai acontecer no corpo da mãe, o corpo não foi preparado para isso. Até estava comentando com você um dia numa palestra de gestantes. Óbvio, na palestra tem algumas pessoas que estão grávidas de gêmeos. A gente não fica sabendo isso, né? Porque é uma palestra geral. O pessoal quis me bater quando eu falei depois. Por quê? Né? Porque eu falei que o corpo da mulher ele não está preparado para isso, e não está mesmo. Tá? O útero tem estrutura para aguentar bem um neném só, e a sobrecarga que vai acontecer no corpo da mãe é a mesma coisa. Seu corpo aguenta bem, suporta bem, se você estiver bem de saúde, uma gravidez de um neném só. Com 2, essa sobrecarga aumenta muito. Tanto que aumenta muito o risco de aparecer pré-eclâmpsia quando são gêmeos, de diabetes gestacional, chances de hemorragia no pós-parto, de parto prematuro, que é um grande problema para nós hoje com relação aos gêmeos. Então, toda a evolução da gravidez é de risco. O monitoramento dessa gravidez, o pré-natal é todo especial. O número de consultas é um pouco maior, o número de exames que você tem que fazer para monitorar se está indo tudo bem é maior. Então é uma complicação. A gente até brinca, tem mulher que deseja. Nossa, eu queria tanto ter gêmeos. A gente fala, olha, é legal depois que você vê que os nenéns nasceram, estão lá, a gente faz com o maior prazer, acompanha da melhor maneira possível toda a gravidez de gêmeos. E vira não é que a gente não queira, mas quando nasceu, pro obstetra é um alívio, porque até nascer, você tá numa escalada assim de poder acontecer qualquer coisa a qualquer momento, que é um problema. Quanto mais estiverem dentro da barriga, por exemplo, trigêmeos, quadrigêmeos, maior é o risco. Mais risco. Maior é o risco. Mas daí existe também aquela questão dos dois estarem na mesma placenta, dividirem o mesmo ambiente, não sei como Exatamente. É que é. Se isso também favorece a chance deles serem iguais ou não. Isso. Vamos colocar na tela então, essa primeira foto que a gente tem aqui, eles estão na mesma placenta, doutor? Isso, ali até como está escrito ali no próprio slide aqui, né? Um espermatozoide. Nesse caso, é um caso mais comum que um espermatozoide fecundou, a mulher teve uma ovulação comum, normal, e um espermatozoide foi lá e fecundou esse óvulo. Certo. Só que na hora que começou a se multiplicar, juntou as duas células, formou o ovo ou o zigoto. Na divisão que vai acontecendo para multiplicar as células e formar o bebê, em algum momento mais precoce, se dividiu completamente. E aí, quer dizer, é a mesma carga genética de óvulo, de espermatozoide, mas que dividiu lá no meio. E aí acaba gerando 2 bebês que são o que a gente chama de monozigóticos, né? Porque partiu de um zigoto só. Que tem uma placenta só para os dois. Agora, e os dois estão na mesma bolsa. Um detalhe para isso aqui, gente. Isso é a placenta. É só isso aqui. Isso, ela não envolve o bebê, não. Muita gente acha que ela envolve o bebê todo. Isso tudo não. Aqui, ó. É que assim, aqui a proporção não está bem exata, mas a placenta é isso. E na placenta, saindo da borda dela, sai a bolsa, né? A bolsa das águas. A bolsa envolve os 2 bebês. Então. Isso, exatamente. Ô, gente, vocês também não achavam, não? Confunde isso. Que isso aqui mas tudo é a placenta? Nós, não é, a placenta é só isso aqui, aonde está o cordão. Exatamente. Muito legal. E sai lá da placenta o cordão, que vai até o umbigo do bebê. O cordão tem mais ou menos meio metro de tamanho, de comprimento, né? E vai até o bebê. Isso então é a bolsa e essa é a placenta. A chance dos dois serem iguais nesse tipo de gestação? Aqui é 100%. Se acontecer uma monozigotia, né? Então o espermatozoide fecundou um óvulo e ele se dividiu, os dois vão ser idênticos. Agora, e este caso aqui, ó, deixa eu mudar a tela. Então, esse é o outro caso, que seria o dizigótico, né? Porque formaram-se 2 zigotos. Um espermatozoide fecundou um óvulo, a mulher naquele mês, por uma sorte ou um azar, ovulou, ao invés de ovular um óvulo só, como é o comum, teve uma ovulação dupla. Foram 2 óvulos ovulados. E aí, um espermatozoide fecundou um
e um outro espermatozoide fecundou o outro. Aqui tem um espermatozoide, aqui tem outro. Exatamente. Aí E aí, aqui se dividiu bem, ó. A placenta, que lá no outro era uma só para os dois, aqui tem uma. Cada um tem e uma. aqui tem outra. E cada uma com seu cordão umbilical. E olha a bolsa aqui, essa membraninha cada um tem meio sua amarelinha, bolsa. cada um tá na sua bolsa. É uma divisão completa dos dois, como se fossem dois nenéns completamente diferentes dentro de lá. A chance de ser igual aqui é 0. Aí é 0. Se acontecer essa situação de um espermatozoide fecundar um óvulo, cada um por si, os dois vão ser diferentes. Mas pode acontecer, é o que a gente está olhando, um caso mais raro, de começar com um zigoto só e ele se dividir em dois e chegar. Se essa divisão acontecer numa fase mais tardia, Lu, pode até chegar nisso aqui e os dois serem iguais. Gente. Só que isso é uma situação mais rara, a gente não fala tanto. Porque a gente aprende na escola lá a história do monozigoto e do dizigoto, verdade, né? divide lá. E divide. Mas tem esses detalhes aí. E tem uma gravidez intermediária aqui que eu estava falando também, né? Qual? Que é quando forma uma placenta só para os dois, mas cada um está na sua bolsa. E aí? Provavelmente é um monozigoto que se dividiu numa fase mais tardia e provavelmente os dois vão ser iguais também. Então está assim, divididinho, cada um tem a sua bolsa. E cada um a sua placenta, a chance de serem diferentes é maior. Se no caso, como nessa outra foto, eles estiverem na mesma bolsa, dividindo a mesma placenta, iguais. Chance de... Esses vão ser iguais. 100% iguais. Exatamente. É mais comum a gente ter gêmeos idênticos, né, Lu? E aqui pode ter mais um, pode ter um terceiro, trigêmeos pode e os acontecer. três igualzinhos. Seria uma situação bem rara, essa situação de um só e chegar a dividir em 3, tá? Entendi. Isso é bem raro, mas até poderia acontecer. Bom, de qualquer forma, gente, uma gestação de gêmeos, trigêmeos é uma gestação de risco, como o doutor estava falando. Sempre, Lu. Não tem como a gente negar isso. Pro bebê e pra gestante, né? Não é que o obstetra não vá acompanhar, a gente acompanha com o maior carinho do mesmo jeito, mas pra mãe e para os bebês, até chegar lá e nascer e tá todo mundo bem, a chance de ter um problema com um dos bebês, ou com os dois, ou com a mãe depois do parto, é maior. A Maria, ela pergunta assim, pode um ultrassom que identificou um feto de 7 semanas morto estar errado? Olha que pergunta. É muito difícil, Lu, bem difícil. Eu te diria assim, se fosse antes disso, com 5 semanas e meia, até 6 semanas, é mais comum, é mais possível acontecer. Com 7 semanas, na medida de ultrassom, o embrião já tem que ser visto bem formado e tem que ser visualizado o batimento do coraçãozinho do embrião. Tá? Então, com 7 semanas, é muito difícil que aconteça um erro desse. Tá? Então, Maria, muito difícil. Procura seu ginecologista, viu, minha flor? Exatamente, tem que fazer o acompanhamento certinho, mas... A Jaqueline, ela faz uma pergunta assim, olha, ela usou calça jeans em excesso e ficou assada. Certo. Usou talco para assadura e depois disso está sentindo ardência na relação sexual e também para fazer xixi. Pode ser uma infecção ou é apenas uma assadura? Tem a ver com alguma doença? Na verdade, pode ser as duas coisas, Lu. Pode ser que essa assadura, se chegou na região genital mesmo, provoque esse desconforto todo nela, mas também pode ser que, assim, se ela já usa a calça jeans mais justa, a ponto de transpirar e fazer as assaduras, e ficar muito úmida a região genital, é mais comum proliferar fungo. Entendi. Então ela tem uma infecção fúngica, que pode dar coceira, ardência também. Então aí ela precisa ser avaliada para ver se é só da irritação externa ou se tem uma infecção fúngica junto e ver qual que vai ser o melhor tratamento. A Cleusa tem 54 anos e sente um calorão só na cabeça. Tem que fazer reposição? Olha, Lu, o calorão só na cabeça, ele é o mais característico de sintoma da menopausa, aquele fogacho que a gente fala que as mulheres vão ter. E com 54 anos ela deve estar na menopausa. Então, se ela ainda não fez uma avaliação, um tratamento, ela tem que fazer. Não precisa obrigatoriamente ser hormônio, existem outras opções para tentar melhorar o calor, mas a mais comum é usar hormônio, faz-se a reposição hormonal e aí com a reposição o calorão melhora, né? Entendi. A Regina, ela faz uma pergunta bem interessante, a gente tem até uma foto que ilustra a pergunta da Regina. A filha tem 20 anos e tem micropolicistos. Ela vai ter dificuldade de engravidar? Vamos entender primeiro o que é micropolicisto. A resposta vai depender, né, Lu? Então aqui, na imagem está mostrando bem ali, né, um ovário normal aqui na parte de cima. Aqui está mostrando o geral, né, o útero, os ovários, tudo. Mas esse é um ovário com característica normal, né, a parte de cima ali. E aqui, cada bolinha dessa que está aparecendo são os tais dos policistos. Tá? Aqui, olha só a diferença. Na verdade é porque poli são vários, né, Lu? Vários. E cistos
cistos. Entendi. Tá? Aí tem a história dos micropolicistos, que são cistos que são bem pequenininhos. Esse é micro? Então, aqui pela imagem a gente não vai poder dizer, mas a princípio não. Seria um cistozinho maior. Tá. Agora, dependendo de como é histórico hormonal dela, o histórico ovulatório, ou se ela está menstruando normal, se não está, pode ser que isso, dependendo da fase em que ela fez o ultrassom, pode ser considerado normal, os ovários policísticos. Agora, quando conota alteração de regularidade menstrual, que ela tenha os outros sinais e compõe, aí realmente sim, a síndrome de ovários micropolicísticos, aí ela pode ter um distúrbio ovulatório, não ovular corretamente, e talvez precise de um tratamento para engravidar. Daí tem maior dificuldade. Tem maior dificuldade, porque daí ela não ovula regularmente, não ovula todo mês, e acaba tendo dificuldade. Mesmo sem tratamento, pode engravidar. Porque de uma maneira ou de outra ela vai ovular em algum momento. E se coincidir no período da ovulação ela acabar tendo atividade sexual, pode engravidar sem tratamento. Entendi. Mas quando ela tem esses quadros mais completos, com bastante dificuldade de menstruar, ficar 4, 6, 8 meses sem menstruar, em geral ela vai precisar de um tratamento de estímulo para poder ovular. Entendi. Olha, todo mundo que ligou aí, fica tranquilo. Semana que vem, doutor Gustavo Vitorino volta para responder as perguntinhas, tá bom? Como é que é o nome do pessoal que ligou, Fefe? Fala para mim. O pessoal que ligou, o nome. Ó, Valdete, vai falando. Ângela, Valdete, Ângela, Priscila, Renata, Mônica, Fernanda, Lari. Ixi, um monte de gente. Semana que vem, tá? Obrigada, doutor. Não, imagina, obrigada. Bom final de semana, bom feriado. Para todos nós, né? Vamos tentar descansar um pouquinho. Vai trabalhar amanhã? Tentar descansar um pouquinho. Dia do trabalho, né? Dia do trabalho. A não ser que alguma gestante liga, doutor, pois tá nascendo. Tá nascendo, acabou, aí né? tem que ir. Isso aí. Tchau, doutor. Obrigada, tchau. Tá?